pessoal, todo mundo me escutando aí? Tia Soninha, tudo bem? Júlia Amaral, Pedro Bol. Ai, tô brincando aqui porque é família, viu, gente? Aí pode brincar, né? Pedro, assista essa live aí, eu acho que vai te ajudar bastante aí com o Leozinho. Doutor Pablo entrou. Nós estamos esperando o pessoal aqui entrar. Aceitou aí? Vamos ver se aceitou. Se deu certinho. E aí, Pablo? Boa noite. Tudo bem? Você vai ter que virar o telefone, senão você tá de cabeça para baixo. Não, Vamos lá. em pé. Aí. Você assim, dá pra ficar? Você tira o ar, Vamos tentar. você tá com... Já deu para perceber que eu sou um pouco analfabeto em tecnologia, né? Não é da nossa geração, né? Justamente, acho que agora vai ficar melhor. Tá escutando Vou aí, pegar gente? um pouco. Escutando. O pessoal tá entrando, um pouquinho o pessoal entrar, né? Tá dando para ouvir o áudio? Vamos ver aqui. Tá, eu tô escutando excelente. Vamos ver o que o pessoal fala aqui. Tá. Pacheca e Pacheca, tudo bem? Alguns pacientes em comum capaz que vão entrar, né, Pablo? Sim, temos alguns aí em comum. Temos. Alguns já me mandou mensagem, não perco por nada essa live. Ah, tem uma psicóloga aqui que entrou. Débora Moraes. Débora é colega aqui de Itaúna. Ah, é? Que bacana, então. Tayene. Espera aí. Uns minutinhos. Denise, também é outra psicóloga. Vai ter uns psicólogos aqui. Os psicólogos gostam de escutar as lives, de participar. Você tá em Itaúna ou você tá aqui em Divinópolis? No momento eu tô em Itaúna. Itaúna. Divinópolis eu tô indo só na terça. Eu vou no bate e volta. Ah, bom saber. Só para os atendimentos. Renata. Então, Pablo, acho que você pode começar se apresentando, né? Tem algumas pessoas aqui que eu acho que não te conhece. A gente vai começando o tema devagarinho, o pessoal vai entrando. Nessa hora também tá Sim, sim. pessoas. Então, primeiramente, boa noite a todos, né? Para quem não me conhece, meu nome é Pablo, sou médico, pós-graduado em psiquiatria, né? Atualmente sou membro associado também da ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, e atuo no CAPS AD de Itaúna, sou membro do Corpo Clínico da Clínica São Bento Mene, em Divinópolis, e atuo também no ambulatório de psiquiatria da do município de Itapecerica, né, que é uma cidade próxima a Divinópolis também. Sim. Terra natal, né? Nossa, Sim. né? Nossa, terra. Tem uns itapecericanos aí, ó. Soraya, Soninha, o Pedro. Tem vários itapecericanos Renata. aí, ó. Tem, estamos assistindo. Isso é bom. Então, a gente vai falar hoje sobre ansiedade, né? A gente quis abordar um pouquinho a ansiedade infantil e a ansiedade na adolescência. A gente até falou sobre isso, que não é muito, né, o seu foco de atuação, a ansiedade infantil, mas acaba que a ansiedade é um termo bem, né, bem generalizado, assim, no sentido amplo mesmo, né? Inclusive, atualmente, né, no DSM-5, né, que é o que a gente segue aí também, não existe mais a subdivisão que existia anteriormente, né, de dividir por idades, né. Então, isso, diante da classificação, é lógico que vai ter suas peculiaridades, né, mas já não existe mais essa subdivisão aí. Isso. A Fabiana entrou, e ó, a Fabiana é uma paciente em comum nossa, né? Então, eu queria começar perguntando assim, né, para as pessoas pensarem na ansiedade.
E eu queria começar fazendo alguns questionamentos, né? Quem que nunca ficou apreensivo, né? Quem que nunca deixou de passar uma noite inteira acordado, algumas horas, com sentimento, né? De ansiedade, com o coração um pouco acelerado, com pensamento acelerado também. Talvez às vésperas, né, de algum acontecimento importante, de alguma decisão importante. Depois também de passar por algum trauma, né, algum acidente, algum roubo. Então, são acontecimentos, acho que é importante a gente pensar nisso. A ansiedade é algo que é um sentimento, né, que a gente vai se deparar no nosso dia a dia, é um sentimento familiar. A gente vai se deparar muito com ele. E aí eu queria que você falasse para a gente um pouquinho a questão da epidemiologia, né, das estatísticas, como é que estão aqui no Brasil em relação à questão da ansiedade. Sim, sim. Então, para a gente iniciar, né, eu gostaria de fortalecer a nossa campanha aí, né, a campanha que a ABP já divulga aí desde 2016, né, que é sobre a psicofobia, né, acho que é interessante a gente pontuar isso também, né, psicofobia, para quem não conhece, né, é o preconceito contra os portadores de transtorno mental, né, atualmente é considerado crime. Nós estamos aí no mês de abril, né, que é o mês da campanha, né, de combate à psicofobia, e nós tivemos agora no dia 12 passado, né, que foi o dia mesmo, né, um marco aí da psicofobia, né, da campanha. Só para salientar e fortalecer, que eu acho que é bem importante Sim, também, né, para a bacana. gente tentar quebrar esse preconceito aí, né, Esse de paradigma, buscar. né, construído, Sim, cultural, sim. né? Uhum. Né, até pouco tempo a gente tinha dificuldades, né, das pessoas em buscar o atendimento mesmo, né, ainda existe, infelizmente, né, atualmente, Sim, mas a gente precisa de tentar quebrar isso gradativamente, né. com Mas certeza. então, né, chama bastante atenção, né, o Brasil, né, que é o país nosso aí, segundo os dados da OMS, né, é o país mais ansioso do mundo, né, isso é assustador, inclusive, né. Sim. Segundo a OMS, 23,9, né, quase 24% aí da população vai sofrer, né, com o transtorno de ansiedade em algum momento da vida, né? E desses aí de 10 a 15%, né, são as crianças. As crianças. Isso, de 10 a 15% das crianças aí, né, dos nossos pequenos, vão sofrer em algum momento, né, com um transtorno de ansiedade, né? Existem as subdivisões aí dentro dos transtornos ansiosos, né, mas de forma geral, de 10 a 15%, né, das crianças vão estar desenvolvendo em algum momento aí da infância deles e da adolescência, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Pablo, assim, para a gente diferenciar. Eu comecei falando que a ansiedade é um sentimento, mas a relação da ansiedade fisiológica, né? Dessa questão também relacionada tanto à física quanto ao sentimento, e de uma ansiedade que passa a ser patológica, né? E Sim. realmente começa a expressar algo da patologia aí que é importante a gente pensar e identificar. Sim. Então, né, para iniciar, você já começou abrindo, falando um pouco, né, das experiências de cada um aí, de em algum momento não ter conseguido dormir, porque iria, né, numa entrevista de trabalho, né, a criança, às vezes, nos primeiros dias de aula aí, né, Uhum. após as férias, né, no início, elas estão indo, primeiro dia, papai, mamãe, como que vai ser? Às vezes não dorme, no outro dia fica com, né, dificuldade mesmo de ir para a escola, né? Isso é considerado ansiedade fisiológica, né? Dificuldade para dormir às vezes, em algum momento, como eu falei, a questão de quem vai para uma entrevista de emprego, a própria criança quando ela vai presenciar, né, algo que é diferente daquilo do ambiente dela. Isso tudo a gente considera fisiológico e a gente considera também como positivo, né? Sim. Se a gente não tivesse ansiedade, né, a gente não conseguiria fazer várias coisas, né? Uma delas aí é o que é lá da pré-história, que é a questão da luta ou fuga. Então, Claro. isso é fisiológico, né? Aí a gente vai passar, né, a ser patológico quando passa a ter aí dificuldade
constante, né? Passa a ter prejuízos constantes na rotina. Aí a gente passa a considerar, né, como Patológico. patológico, né? Isso porque também a No caso, ansiedade é algo que antecede, né? Ela uma sensação, um sentimento de autopreservação, né? Ela nos sim, protege, né? De algum perigo real, de algum perigo imaginário também. E semana passada eu falei do medo. Eu acho que nesse sentido, né? As duas se equivalem muito, porque o medo também, né? É um sentimento e a gente tem sensações. E acho que, independente se é criança ou se é adulto, todos nós sentimos. justamente. Né? E aí, pensando nas crianças, né? Quando ela vai ter dificuldade para dormir, ficar mais chorosa, não querer ir brincar com um coleguinha, né? Isso falando com frequência, logicamente, né? Sim, Vários dias aí, como nós pontuamos que é fisiológico na primeira semana, nos primeiros dias, as crianças terem dificuldade a ir para a escola, porém, quando isso passa a ser uma rotina, aí a gente considera fisiológico e já interfere nas tarefas simples, né? E já não é positivo mais, né? Já passa a ser muito negativo e trazer um transtorno, por isso que se prejuízos. chama transtorno, né, de ansiedade, né? Traz prejuízos, né, na rotina, do Justamente. sofrimento para a família, para a criança, né? Porque é isso que você falou, impede com que a criança consiga sair, que ela consiga desenvolver alguma função da rotina dela natural, né? Sem os pais ou sem a presença de alguém que seja importante para ela, que traga confiança, né? É Sim, isso que você falou. tarefa simples às vezes, né? Isso, tarefa simples. Começa a não querer pegar coisas, né? Mas é isso que você falou, é um conjunto, né, Pablo, de sintomas, né, de sinais biológicos, psicológicos, que vai determinar isso, né? Justamente. É isso que a gente está falando. Muitas crianças têm muitas ansiedades, né? Porque é uma forma da criança também explorar a atenção, né? A tensão, explorar não, de colocar para fora, externalizar alguma tensão. Roer unha, né? Ter algum tique nervoso, é uma forma que a criança tem também, está externalizando aquele sentimento de tensão, né? E o que Sim. passa, mas isso isolado, tá tudo certo, né? Não tem nenhum problema. Né? Quando isso começa a trazer esse sofrimento, começa a atrapalhar na rotina, aí que a gente pode estar associando a algo patológico, né? Justamente, né? E às vezes precisa de tratamento, né? Sim. E a gente precisa de colocar uma coisa em mente. Toda doença, não só transtorno de ansiedade, não só os transtornos mentais, né? Porém, toda doença, sem exceção, quanto antes identificado, né? E quanto antes iniciar o tratamento, mais fácil a gente consegue tratar. Então, Sim. quanto antes a gente conseguir identificar naquela criança tem algo diferente, aí nós vamos conseguir, né, iniciar um tratamento, às vezes sem até necessidade mesmo de medicação, né, com a terapia, né, com vocês da psicologia, que é Uhum. essencial, né, e às vezes nem é necessário medicação quando está na fase inicial. A gente O tem que uma divisão. acontece, eu fiquei pensando assim, o que acontece muito é que, por a gente talvez trazer essa questão da ansiedade como algo muito natural, assim como o medo, a gente talvez como pais, né, ou até como adultos mesmo, vai deixando isso tomar uma proporção muito grande. Sim, Então, eu consigo, ainda dou conta, eu vou esperar mais um pouquinho. Não preciso de ajuda, eu estou conseguindo, né? E aí chega naquele momento que é o que você falou, vira um transtorno e a pessoa acha que aquilo virou de repente, né? Sem algo que aparentemente trouxesse aquela situação. Mas justamente é não, né? gradativo, né? É gradativo, né? A não ser que seja traumático, né? Um evento traumático, assim, um episódio que seja traumático, né? Porque aí Sim, é algo sim. que pode haver, é o que a gente está passando agora, né? Pode ser traumático para muitas pessoas, essa questão da pandemia, né? Em um acidente, Privação de várias coisas, né, que é da rotina, do cotidiano. assim, te E cortei o raciocínio, você é estava. é muito interessante, né, isso tudo que a gente está falando de identificar, né, na fase inicial, é, os estudos relatam que
um ponto negativo e um ponto positivo. A gente tem, né, para as crianças aí que pais, né, crianças, filhos de pais ansiosos, pais com transtornos psíquicos, né, tendem a a desenvolver, né, o quadro com maior facilidade, né? A gente tem, inclusive, né, até pela questão dos neurônios espelho, né, que são células que estão localizadas lá no córtex pré-motor, né, que a gente denomina como visomotores, Sim. que estão aí, né, eles alcançam seu auge até os 10 anos de idade. O que é isso, então? A criança, ela observa e reproduz aquilo que ela está observando. Sim. Então, os pais, né, crianças, filhos de pais, né, ansiosos tendem a ser mais ansiosas também. Só que, em contrapartida, como ponto positivo disso, a gente tem a empatia. Os estudos Sim. relatam também que crianças que desenvolvem quadros ansiosos, que os pais também já têm um quadro de transtorno de ansiedade, eles conseguem identificar isso com maior facilidade e mais cedo. Né? Isso facilita Sim. muito para o tratamento também, quando é se tratar dos dois. Né? No caso, aí a gente vai precisar tratar tanto os pais quanto os filhos. Com certeza, isso acho que é um ponto super importante, né? De você falar sobre isso, dessa empatia. Esse que você falou, tem dois pontos, né? A questão da empatia, de observar e ver, né? E de antemão já recorrer, né? Buscar os recursos. E esse outro lado também de pensar, tá tudo certo, tudo normal, eu senti, eu passei, eu sobrevivi, tá tudo ok, né? Sim, sim. Eu estou vendo É, aí, né, só para observação aqui, vários colegas aí também de infância que estão participando, colegas aí da especialização, doutor Hugo aí, doutora Camila, né, que bacana, vamos interagindo com eles aí também. muito bom. Né. Boa noite para vocês. A gente tem uma pergunta aqui, vou ver se eu consigo pegar ela, que ela está mais em cima, antes da gente ir para outras. Ansiedade pode se tornar síndrome do pânico ou depressão? Pois é, isso é muito interessante, né? Existem dados, né, de que crianças ansiosas, né, adolescentes ansiosos, têm maior probabilidade de se tornarem adultos, tanto com ansiedade quanto depressão. Então, pode desenvolver, sim, quadros de depressão, né? No futuro aí, se não tratado e tudo, isso pode evoluir, sim. Né? E a gente, né, a pergunta que foi a questão do pânico, né, síndrome de pânico, É, síndrome do pânico aí, ela está também dentro dos quadros de ansiedade, né? E elas são crises, né? São crises. A pessoa vai ter aí taquicardia, sudorese, sensação, às vezes chega até aí ao pronto atendimento, né? Com a sensação de estar infartando. Chega lá, faz eletro, faz vários exames, né? E fisicamente, clinicamente, não tá tem bem, nada, né? porque é uma questão psíquica, né? Um transtorno psíquico, então a gente não consegue identificar em exames, né? Em exames de imagem, né? E daí assim por diante. Eu acho um fator também importante para a gente falar de ansiedade, que muitas pessoas, né, que começam a ter esse transtorno mesmo, né, isso que começa a virar um transtorno, elas começam a ter aquele mal-estar de, será que eu estou ficando louco? Né? Eu costumo dizer que, assim, a diferença da loucura e da ansiedade, assim, que já está virando um transtorno, é aquele ponto em que o ansioso ele tem uma crítica, né, sobre aquilo que ele pensa, sobre aquilo que ele sente. Principalmente, sobretudo, sobre aquilo que ele pensa, né? Mesmo que Sim, seja muito imaginário, muito criado, ele tem uma crítica sobre aquilo. E na loucura, a gente for pensar assim, né? Em outros adoecimentos, por causa da loucura, assim como adoecimentos, outros tipos de adoecimentos mentais, a gente não consegue ter essa crítica, né? Perde essa sensibilidade da crítica, né? Acho que é é justa, algo que traz essa ponderação.
Um pouquinho. Peguei uma caneta aqui porque para me anotar aqui as perguntas. Quais são os sinais de ansiedade em crianças até 3 anos? Uhum. Só o do Pablo ou o meu também? Ó, ele saiu. Vamos esperar ele entrar de novo. Me dá um feedback aí, gente. O meu travou ou só o do Pablo? Vai acontecer isso, tá acontecendo em todas as lives, tá bem difícil esses dias fazer live. Oi, Beta entrou. Até que enfim, hoje deu pra ver, hein? Travou, né, Fabi? Não consigo assistir vídeo pausado. Os dois estão pausados ou só o dele? O meu agora tá ok? Ó, vamos ver. Os dois? Uau! É a internet. E agora, gente? Como é que tá? Dá um feedback aí pra nós. É a internet, Pablo. Tá bem difícil esses dias pra poder. É todo mundo querendo acessar ao mesmo tempo, né? É, É, a dá questão um da feedback aí pra pandemia. nós. Tá ok? E do Pablo, tá ok? Tá travando qual? Peraí. Tá travando? Então, os dois tá travando, gente? Os dois? Ah, os dois tá ok. Então tá bom. Para mim A tá gente ok aqui agora. tá ok. Vamos tentando aqui. E aí, nessa questão que eu estava falando, né, Pablo, da diferença aí, né, da crítica, né? Porque ocorre essa despersonalização, né, de alguma forma, né? A pessoa Sim, não sim. consegue, se acha estranha, cabeça estranha, o corpo estranho, como se aquilo não fosse, não pertencesse a ela, né? E Justamente. Inclusive, o nosso colega Newton aqui está pontuando, né, ah, claramente isso aqui para a gente, ah, né? É, é, porque além dela tem também a questão do ambiente também, né? sim, Que é sim. a Os fatores valorização têm. do ambiente, né? Sim. Também a ter essa estranheza em relação ao ambiente. Então, eu acho que as duas coisas também configuram um quadro, né? Assim, mais já avançado dessa, né? Não avançado, mas configura esse transtorno, né? É, Traz para gente. justamente, aí já a gente considera assim que quando chegar a ter isso, né, já está numa fase mais avançada, né? Nós já temos aí, né, sintomas clássicos, né? Às vezes sintomas físicos, inclusive. Sim, Então, né, nesses casos a gente considera assim que já está avançado, não é uma fase inicial. Né? não Raramente é nós uma vamos ter isso fase, lá já numa é um fase transtorno, inicial. É justamente, justamente. já é um Né? quadro, né? Assim, já dá para ser identificado, né? E, Sim. E o que a gente tem que pensar, né, voltando um pouco também, né, é com relação que a gente tem muito, uma das coisas que está travando, no início eu cheguei a pontuar aqui, né, a ah, dificuldade minha em mexer com essas questões tecnológicas, até sim. pela nossa, né, fase, nós pegamos esse período de transição, de 2010 para cá, já é caracterizado, inclusive, crianças chamadas de crianças alfa, né? Uhum. Que são de 2010 para cá, né? Que já chegam ao mundo hiperconectadas. Vocês veem crianças com 3 anos de idade, 2 anos de idade, né? Já presenciei, às vezes, até antes disso, a criança, ao mesmo tempo que ela começa a andar, ela já está mexendo no celular, Já tá mexendo. né? Justamente, já tem parentes, sobrinhos, minha, né, própria filha, e cedo, assim, sabe, mexer mais no celular que a gente. Sim. Então, a tecnologia, ela contribui muito para a questão dos quadros ansiosos, né? Você está a um clique aí de ter o seu, né, vídeo favorito, de assistir o seu desenho, de assistir, ver o seu filme, né, às vezes os pais estão longe e fazer uma videoconferência, né? Então, tudo muito acessível e muito rápido. Isso prejudica, né, a questão, inclusive, das frustrações, da paciência, né, de saber esperar o momento certo. Não, tá tudo ao alcance, no momento, na hora que quer.
E, então, contribui assim, muito para a questão dos transtornos ansiosos e vários outros transtornos mentais aí também. E além da tecnologia, querendo ou não, assim, o ritmo de vida, né, se alterou muito em relação a nós, né, pais. Então, a questão do Justamente. trabalho, a questão até em algumas cidades maiores, aqui por perto a gente não tem tanto, agora já começou a questão do trânsito, né, são coisas que geram essa ansiedade, né. As crianças têm muitas atividades extra, né, extracurriculares, extraescolares, então isso também traz, né, esse movimento aí de inquietação, né, nunca tem aquele momento para parar, para viver ali, né, para estar no ócio mesmo, para explorar o Sim. mundo. É, E a gente tem. está sempre externo, né, de forma externa. Sim, são, né, respostas imediatas aí que a gente tem, né, com essa questão, né, da tecnologia, como nós falamos, e a gente tem que deixar bem claro, assim, que não é para ser usado, não é isso, né? É, O problema não é o uso, o problema é o exagero, é o excesso. Então, sim. o uso, ele é produtivo sim, desde que não seja em excesso. Da mesma forma, as cobranças que nós temos, né, atualmente com as nossas crianças. Às vezes a criança, ela é cobrada na escola, ela é cobrada porque ela faz inglês, ela é cobrada porque ela faz várias atividades ao mesmo tempo, vai para a natação, chega da natação, ela tem o inglês, e no outro dia de manhã ela tem a escola, então tem as tarefas, os deveres de casa, tem que fazer também. Então são várias coisas ao mesmo tempo e a criança não tem um momento de lazer dela, né, de contato com a natureza. Isso tudo aponta aí que o contato mesmo da natureza, né, com a natureza, as brincadeiras físicas, né, que além da própria tecnologia, da internet, a gente precisa também de ter um momento de contato físico, né, com nossos pequenos. Isso é de Sim. fundamental importância para trabalhar a questão da paciência deles, trabalhar a questão da própria ansiedade fisiológica, né? Nós precisamos disso, não podemos deixar isso perder. Um dos pontos positivos, né? Nós temos vários negativos, mas nós temos que salientar também que existem pontos positivos dessa pandemia aí, né? Que é os pais Sim, tendo mais contato com os filhos, né? sim. Então, assim, vamos aproveitar esses momentos aí que estão em casa, né? E vamos brincar com as crianças, jogos, né? Coisas interativas, né? Uhum. Acho que é muito importante a gente salientar isso também. Verdade. Porque acaba sendo essa cobrança, né? Acaba sendo uma cobrança externa dos pais e acaba gerando também uma autocobrança, né? A própria criança se cobra, né? Começa a se cobrar por isso, né? Então, Justamente. vai gerando esses quadros ansiosos, né? A gente E eu... pega A gente pega os adolescentes, por exemplo, né, que nós quase não falamos deles aí ainda, É, no período aí que eles vão, né, para ensino fundamental, né, e daí por diante, já começa a se preocupar com o vestibular, né, no ensino fundamental mesmo já se fala de vestibular, que vai ser lá para frente, anos à frente, né, e a cobrança ela já inicia, né, lá embaixo. Então sim, as sim. crianças, eu preciso aprender, eu preciso passar, né, no vestibular, muitas vezes pressionado pelos pais, eu já presenciei vários, né, pacientes, vários pais de pressionarem cursos, né, para os filhos, muitas vezes aquilo que eles não querem fazer, né, e fazem a desejo dos pais, né, e isso é muito negativo. Acho que tudo tem que ter o seu tempo, com cobranças, mas com cobranças que são naturais, não Sem excessivas. expectativas, né? Porque eu acho que Justo. é uma cobrança sem expectativa diante desse filho, né? Tanto do Sim, adolescente quanto da criança mesmo. Porque eu acho que quando essa cobrança começa a ficar em excesso, é porque ela gera, a gente tem uma expectativa sobre aquela atitude da criança, né? Ou do adolescente. Então, ela vira essa cobrança intensa, né? Até trazer algumas questões, né? Que pode ser ansiosas e pode estar agravando, né? sim, Pode. diálogo também é muito importante aí, né, com os adolescentes. Lembrando que eles estão numa fase de transição também, né? Existe algo fisiológico deles aí que vai contribuir para a ansiedade deles, que vai contribuir, né, para algumas alterações de comportamento em alguns momentos.
Então, isso para os adolescentes, desde que não seja uma rotina, que não seja algo excessivo, que venha gerar prejuízo no seu cotidiano, né? Isso é algo fisiológico dos adolescentes também, né? Então, algumas áreas do cérebro aí vai se maturar bem mais à frente. Então, Sim. a gente tem que pensar nisso também. Vai maturar até com 24 anos, né? Justamente. É a parte da impulsividade, né? Do Sim, pré-frontal. sim. Então, é bem demorado isso, né? Esse processo. E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, porque algumas mães perguntaram sobre os sinais de ansiedade de crianças até 3 anos. Quais são Então, os sinais? Eu acho que... pode falar. a gente vai ter algumas coisas aí, né? Falar um pouco também das divisões, né? Que eu pontuei anteriormente. No início da infância, né? Na primeira infância, nós vamos ter, que é mais comum, o transtorno, a ansiedade de separação, né? Separação. É Aham. isso, né? Que vai ser mais lá pro início, que é mais, O Oi? DSM é transtorno de ansiedade de separação, né? É justamente, né? Então é mais comum, né, na primeira infância e é onde elas vão ter dificuldade às vezes de ficar sozinha, um choro excessivo, às vezes quando vai deixar na própria escola que vão muito cedo, né? Todos os dias, mesmo depois de semanas, elas têm dificuldade, não querem ficar aquele choro excessivo. Quando vai ficar, né, longe dos pais, eles sentem medo mesmo, uma relutância em estar desacompanhado dos pais. Novamente falando da questão do sono à noite, né? Elas começam a ter dificuldade em dormir à noite, pelo medo mesmo, né? De dormir e acordar, não, os pais não Não cuida estarem dos mais pais. ali. Sim, uma outra coisa importante da gente pontuar, que nessa idade eles não verbalizam muito, né? Eles não têm facilidade para verbalizar aquilo que eles estão sentindo. Então nós temos que ficar atento aos sinais. Uma das coisas, né, que a gente tem que ficar atento é com relação às coisas repetitivas que eles fazem, Sim. né? Para a gente não confundir com o toque também, que não tem nada a ver, né? Isso que eu estou querendo É, dizer, né? Mas às vezes assim, a criança tem um ursinho de pelúcia, ela não consegue dormir sem aquele ursinho de pelúcia, ou então ela tem algo, né? Alguma rotina que ela tem que fazer, que se ela não fizer, ela não consegue, né? Algo que não consegue mesmo sair, né? Daquilo que é o habitual dela. Então, se eu isso. acho importante isso você ter falado, porque essa questão da separação, né? É uma ansiedade que é comum, né? Na primeira Sim, infância. Até os 6 anos é uma ansiedade normal, natural, sim. né? Essa da separação. É isso que você falou, as crianças ficam com medo, às vezes deixam de dormir por esse medo de se separar. Mas é uma ansiedade normal, natural, e ela vai acontecer naturalmente, né? O que você está falando aí, que ela passa a ser talvez patológica, no sentido dela ser um excesso, né? Dela começar a ser muito Justamente. excessiva, ter uma preocupação aí muito persistente, né? Às vezes tem uma relutância da criança muito grande, não é? Um temor Que começa, excessivo. que começa a trazer prejuízo para a rotina, né? Como é Vai que se tornar um transtorno quando, né? sim, vai se tornar um transtorno justamente quando traz prejuízos, né, na Prejuízo. rotina. É. Então, isso que a gente precisa ficar atento. Porque assim, eu acho que quando a gente, acho que é importante a gente pensar nisso, porque quanto que é uma angústia de separação natural, né? No sentido de uma ansiedade de separação ou um transtorno de ansiedade de separação, né? Porque aí a gente Sim, começa já a identificar depois dos 6, né? Depois sim, dos dos 6 6 anos, aos quando 8 anos. 6 aos 8, não é isso? Quando a criança já não consegue mesmo ficar sozinha, ficar sem os pais, só de passar, né, pelo pensamento de ficar sem os pais, eles já começam a ter alguns sintomas, algumas dores físicas, né, alguma dificuldade para dormir. Justamente. E a gente tem que pensar, né, em como identificar, como tratar, mas também como evitar, Como né? Para quem. evitar? Sim, Então, como sim. evitar isso, né? Vamos evitar através das exposições, né? Fazer exposições gradativas, né? O tratamento, por exemplo, você vai conseguir dizer isso melhor do que eu, né? O tratamento aí na parte cognitivo comportamental é através de exposições, né? Basicamente, né? De estímulos e etc. Então, uma das formas de prevenção
é justamente o estímulo, né? Sim. E colocar a criança para vivenciar algumas coisas, né? Então, isso vai contribuir para que ela não desenvolva o transtorno também, né? Uhum. Conversar, mais uma vez, o diálogo é importante, né? Para a gente Sim. não deixar que essa ansiedade fisiológica se acenda para a patológica. Uhum. Eu acho que quando você fala disso, né, trabalhar algumas técnicas desde a infância mesmo para a criança, né, desde 2 aninhos, a gente já começa a falar de sentimentos, a explorar isso com as crianças, né, a nomear mesmo os sentimentos, falar com ela o que ela Sim, está sentindo, para ela identificar o que que é, para ela naturalizar isso como algo, né, que acontece mesmo. sim. E eu acho que explorar essa parte é muito importante, né? Quando acontece, tem algum acontecimento, alguma coisa para a família, né? Trazer isso para a criança, né? Na forma com que a criança possa entender, de acordo com a idade, e explorar isso também através de livros, de brincadeiras, né? Porque com a criança é muito, muito lúdico, né? Com o adolescente a gente Sim, já pode de forma mais direta, né? Já pode ter porque eles já conseguem ter esse repertório, né? Na linguagem, mas na criança não. Então, é introduzir isso de forma que a gente vai gerar essas habilidades, mas de forma lúdica, né? Para a criança poder entender justamente. desse ambiente e trazer isso como algo natural, Senão vai piorar ainda mais, né? né? Respiração, né? Ensinar a criança a respirar, ensinar, né? Então, isso tudo eu acho que é importante, assim, e eu acho que quando a gente faz ansioso, né? Que tem, claro, que a probabilidade de ter filhos ansiosos, e a gente começa a trabalhar isso com a criança, automaticamente os pais têm que trabalhar isso com eles primeiro, né? Tem que haver uma educação emocional dos pais, a partir dos pais, né? Para que os pais, então, consigam também trabalhar isso com as crianças, concorda? Sim. Nessa idade, a criança pode ter pensamentos ruminantes que podem fazer ela criar rituais para que ela consiga lidar com a ansiedade. Nessa idade, qual? Antes dos 6, Newton? Pensamentos de ruína, eu acredito que. Não sei, mas o que você acha, Pablo? Eu acredito que Então, os pensamentos de ruim, eles vão, né, vão acontecer um pouco mais depois, adiante, na né? segunda, depois da primeira infância, a partir dos. Sim, Pode né? ter mas não um pensamento constante, né? Talvez algum medo que os pais morram, algum medo de perder alguém, se já perdeu, né? Isso pode ter. assim, se eu entendi um pouco da pergunta também, né? Aham. Ele quer dizer se algo que a criança cria, né? No caso, pensamentos ruminantes, para ela conseguir lidar melhor com essa ansiedade dela, né? Isso é possível sim, né? Só que um pouco mais adiante, né? É, sim. Coincidentemente, eu atendi um paciente hoje com justamente isso, né? Ele construiu, né, isso para Uhum. ele, né? Ele criou como se fosse uma armadura em cima disso para lidar Sim. com o quadro dele, né? Só que esse que eu atendi é bem mais, que eu atendi é bem mais velho já, né? Já está com 23 anos aí. Então, Ah, eu não consigo dizer com exatidão a questão da idade, né? Mas creio sim que é a partir aí da segunda infância, né? Vamos dizer da assim. segunda, Primeira infância não, primeira não. assim, Mesmo porque também a gente tem essa dificuldade da primeira infância, né? De fazer um diagnóstico muito preciso. A não ser em casos sim, muito específicos, né? Porque há essa labilidade mesmo de humor e de toda essa passagem de construção mesmo da primeira infância, né? Da identidade, da personalidade. Então, é complicado trazer, né, alguns pensamentos, algumas questões como algo patológico, né? E a gente vai confirmar isso talvez nessa segunda, né, infância, depois dos 6, ju- 7 anos, que isso vai, justamente. né, a ter uma intenção, ter uma racionalidade, porque a criança já consegue pensar, né? Já tem Na a primeira, razão. inf- na primeira infância, né, que a outra colega perguntou lá bem anteriormente, nós vamos ter mais aí, né, a questão do próprio alteração do próprio sono, né, a questão do choro também é muito importante para nós, né, como identificar aquela criança extremamente chorosa, né, como forma reacional aí mesmo aquilo que ela está vivendo, ao sofrimento, né. Segundo ponto também a questão
da própria convivência ali, né, com a Uhum. família, com os pais, né, de ser mais a famosa, entre aspas, birra excessiva, né, que a gente tem Sim, aí. Isso tudo nos chama a atenção, né? Criança irritadiça. sim, Pablo. Sim. Ó, achei que você tivesse caído. Não, Adolescentes não. de 14 anos sofrem muito com isso, é normal? Então, né? Restrição da mídia, será que ela está No- perguntando? novamente respondendo aquilo que a gente, né, que disse anteriormente, nós vamos diferenciar o que é fisiológico, o que é patológico, basicamente pela intensidade e pela Uhum. frequência, né? Se é algo que acontece, né, com uma frequência elevada, né? E também de forma muito intensa, aí nós vamos considerar um transtorno e vai precisar de tratamento. Agora, Aham. se for algo esporádico, pontual, né, aquela criança, aquele adolescente vai estar criando isso como um mecanismo de defesa dele mesmo, né? Sim, sim, de defesa. De proteção, né? Porque ele não tem Sim, outros mecanismos de proteção. Porque nós adultos a gente vai criando, né? Vai gerando, tendo essas habilidades. E na criança eles não têm, né? E adolescente jus- também não tem tanto repertório de proteção. justamente. Eles têm algo que é da reação mesmo, né? Da impulsividade. Sim. Até pela maturação, como nós, né, dissemos anteriormente. Não, isso mesmo. Eu acho que isso é bem, né? Bem pontuado aí. E eu acho que é isso que eu falei, porque da inteligência, né, emocional, que eu acho que a nossa geração também não teve muito isso, né, Pablo, essa questão da inteligência emocional. Então, Sim. isso acaba afetando muito, acho que nos afetou muito. Talvez a gente tenha quadros de ansiedade, né, mais na nossa época, por uma questão da inteligência emocional. E de agora em diante, talvez por esse repertório, né, da forma de viver e de conviver, né, da tecnologia, né, das cobranças. Eu acho que o foco, né, em relação à ansiedade, ele muda, né? O foco, assim, o que desperta isso, né? O que causa. Mas a forma dela se apresentar é a mesma, né? Ela não mudou. E, e a gente tem uma interrogação, né? Hoje os casos estão crescendo? Sim, eles estão crescendo, mas nós temos uma outra coisa também para interrogar. Anteriormente, né, na nossa época e anterior a nós, não se buscava tratamento. Não. Né? Então era um tabu imenso levar uma criança a um psicólogo, a um psiquiatra, pior ainda, né? É. Por causa da questão do tabu mesmo. Então hoje cresceu, cresceu sim. Mas junto com o crescimento do adoecimento psíquico, cresceu também a procura pelo tratamento, Uhum. né? Aí nós vamos ter, né, as duas coisas se unindo e potencializando o aumento das estatísticas aí também, Sim. né? A Só Bruna aqui está falando que a filha dela, de 14 anos, não consegue dormir por causa disso, por causa desses pensamentos. É raro sim, acontecer, mas acontece. Se é é, raro, então não o tem que é raro é essa fisiológico, né? intensidade, nem essa frequência, né? Então não Sim. é patológico. É normal acontecer isso na adolescência, né? Esses pensamentos de ruína, de que não vai dar conta, que não é capaz, até pelas circunstâncias que eles estão vivendo, né? A aprovação do ambiente que eles estão, que é muito importante. Então, eles, E né, passam a acreditar neles. aí nesse período é muito importante o diálogo, né? É muito importante os pais conversarem, darem apoio, né? E pontuar isso, né? Que os pais também já passaram, né, por essas Sim, aprovações, já passaram por essas dificuldades, estar mais próximo, né, dos filhos, isso é muito importante, né? Uma outra colega também está perguntando sobre a questão, né, dos sinais, né, da ansiedade tá. na adolescência. Na adolescência é um pouco mais fácil assim a gente conseguir identificar, né, pelos comportamentos, né, comportamentos mais de agitação mesmo, né, preocupação excessiva, nervosismo excessivo, o próprio medo excessivo que eles demonstram, Uhum. né, através das unhas, né, uma questão simples aí da gente observar, né, muitos adolescentes ansiosos tendem a ficar roendo unha, né, que é algo comum aí para eles. A própria falta de concentração.
É Sim. comum, assim, a gente pegar, às vezes, né, diagnósticos de TDAH, né, e quando você vai identificar, vai aprofundar nisso, né, às Uhum. vezes não é TDAH, né, às vezes é uma questão com a concentração em específico, e essa concentração, ela está prejudicada em decorrência da ansiedade. Um dos sintomas, né, do transtorno de ansiedade é prejuízo na concentração, Sim. né? Então, às vezes, quando a gente não tem uma boa escuta aí, né, do adolescente, aí nós vamos taxar ele, né, como um paciente com um déficit de atenção, né, como um transtorno de déficit de atenção, que na verdade não é isso, na verdade é um sintoma, né? É um sintoma de ansiedade, isso. E isso tá até recente, né? Assim, antes da adolescência também, né? Comum acontecer, Sim, sim. né? Essa falta de atenção e essa persistência nisso e ser diagnosticado, né? Dessa forma. Porque um diagnóstico é isso, né? É um sistema, né? São vários, né? Várias configurações, vários sinais aí, sintomas para estar nomeando, né? Justamente. Como eu falei lá no início da nossa conversa, nós seguimos basicamente, né, o CID-10, que vai virar CID-11 a partir do ano que vem, e o É. DSM-5, né? Que aí, Uhum. quando a gente preenche os critérios, aí nós vamos encaixando os transtornos. Então, através dos sintomas e dos sinais, nós vamos identificar qual transtorno aquela pessoa, aquele paciente tem. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui, que as pessoas perguntaram muito sobre isso, dessa diferença, assim, dessa questão patológica da ansiedade, quando ela vira um transtorno, e da diferença patológica da depressão, né? Porque é muito confundido isso, Sim, não é? né? Só Principalmente para a transtorno de ansiedade generalizada, né? sim, só para me pegar aqui, né? Ver se realmente eu entendi, é a diferença entre o transtorno de ansiedade e a depressão, é isso? É um transtorno de ansiedade e a depressão. Uhum. São quadros bem distintos, assim, né? Podemos dizer. A ansiedade, né? Nós vamos ter, como nós já, né, descrevemos aí, vários fatores de preocupação excessiva, sofrimento por antecedência, né, em alguns momentos pode ter taquicardia, sudorese, insônia, basicamente insônia inicial, né? Uhum. Aí nós vamos lá para a depressão, né? Depressão, na própria depressão, sim, nós podemos ter alguns sintomas ansiosos, né? Que não quer dizer transtorno de ansiedade, né? Sim. Aí a própria questão da concentração também entra, né, na depressão. Só que aí é Uhum. mais aquela questão que a gente chama de, no caso da depressão, hipobulia, né? Que é a falta de ânimo, de energia para fazer as coisas. Dá uma alterada nesse humor, né? Nesse ânimo. Sim, é um humor mais rebaixado, né? No caso da insônia, ela tende a ser mais terminal do que inicial, né? Às vezes a Uhum. pessoa consegue iniciar o sono, mas tem o sono interrompido, né? Os vários despertares noturnos, às vezes desperta e não consegue dormir mais, que é mais característico, né? Dos transtornos depressivos, né? Uhum. Pensamentos de negativismo também está dentro aí da depressão, o Não. próprio humor, né, um rebaixamento de humor, o humor deprimido. Esses que eu estou descrevendo são alguns dos sintomas da Uhum. depressão, né? Alguns, né? Sim, Isso é muito né? ligado também, tipo pacientes, né? Justamente, é muito comum nós termos pacientes com quadros depressivos, né, que têm alguns sintomas ansiosos, né? Sim. Mas não é tão comum pacientes com transtorno de ansiedade desenvolver tantos sinais, né, e sintomas depressivos, né? Uhum. A gente pode ter uma outra questão aí também, né, indo um pouco além, que é o transtorno misto, né, que é Sim. o transtorno de ansiedade com sintomas depressivos, né, que a gente tem inclusive aí classificado na CID-10, né, como esse transtorno misto aí também, né, caracterizado lá como F41.2. É. Então, existe sim, né, algumas semelhanças aí entre um e o outro. Aham. Dá para fazer essa relação, né? Que tipo de comportamento a Bruna perguntou? Acho que é do adolescente, mas acho que você respondeu isso já.
Respondeu, Bruna, ou não? Não entendi aqui do tipo de comportamento que você perguntou. Como fazer para conscientizar um adolescente a querer ajuda profissional? Eu acho que essa questão, assim, tem que partir mesmo, porque a adolescência é um momento que ele está com uma autonomia definida, né? Então, tem que partir do adolescente, querer fazer. E eu acho que a gente consegue, quando adolescente, a gente consegue trazer essa consciência para ele do que ele está perdendo, do que ele está deixando de fazer, desse sofrimento que ele está tendo, né? Com algum ritual, com alguma coisa que ele está, ou com algum pensamento, né? De menina, que está muito intenso. Algo que realmente vai trazer esse prejuízo né, imenso para a vida dele. Mas se ele não vê como prejuízo, aí assim, não tem o que conscientizar, né, Pablo? Porque às vezes Sim, eles sim. veem como prejuízo e eles não querem. A principal questão, né, é a crítica, né? Nós precisamos construir a crítica, né, respondendo a pergunta aí, Aham, com o filho, né, com o adolescente, de que isso está trazendo prejuízo para ele, né? E juntamente com ele, né, através do diálogo, né, novamente fortalecendo aí, sim. pontuar os prejuízos. O que, que ele acha que está tendo de prejuízo? Aí ele vai pontuar, né, os prejuízos que ele está tendo. E colocar que isso existe tratamento. Tratamento, Né? né? E uma outra coisa, assim, que é a questão do preconceito, que eu iniciei Sim. falando da psicofobia. Às vezes, né, pode sofrer, né, eu já presenciei isso, às vezes o adolescente não querer ir ao atendimento, né, porque ele sofre bullying na escola, ele está indo ao psicólogo, Uhum. ele está indo ao psiquiatra e etc, né? Sim. Então, a gente precisa trabalhar que isso hoje é natural, da mesma forma que a gente tem uma hipertensão, por exemplo, né, e vai ao cardiologista, da mesma forma que, né, as crianças, os adolescentes aí têm crises, né, de bronquite, asma, né, que é a mesma Sim. coisa, e vão, né, ao clínico, ao pneumologista, também podem ir ao psicólogo, É, né, o psiquiatra. então nós precisamos trabalhar isso, que é algo Isso. natural, né? Como É. eu falei lá atrás, nós somos o país mais ansioso do mundo. Quase 25% da população vai desenvolver esse transtorno em algum momento da vida e vai precisar de Uhum. tratamento, né? Então, o A diálogo diferença e a construção da crítica. a questão da diferença desses adoecimentos é porque os adoecimentos, né, biológicos, ele apresenta em exames, apresenta em sintomas mais claros, né? Sim, Que é dá para palpável, né? ser palpável. E os psicológicos, ele não tem esse sinal palpável, né? Não é possível medir, não é possível mensurar. Então, Sim. talvez por isso, né? Chega num quadro, às vezes, que pode estar gravando. Tem uma pessoa aqui que está perguntando, que a Cris está perguntando, que a filha dela tem 8 anos, não consegue ficar sozinha no quarto, nem para pegar no sono, e nem para continuar dormindo. Quando levantamos, ela acorda e vai para o quarto dos pais. O que eu posso fazer? Com 8 anos. Então, eu acho que, né, no caso dela, se for algo já arrastado, né, já vale a pena buscar, primeiramente, aí, né, a psicologia, né, para fazer uma avaliação, né. Agora, se for algo mais recente, vamos tentar, né, 8 anos, né, se não me engano, que oito, você contou, 8 anos. a gente já tem um diálogo, né, já consegue conversar, né, já consegue ter um entendimento e tentar ver o porquê disso, né, qual que é esse medo, né? Tentar identificar de onde está vindo isso, né? O porquê de não querer ficar sozinho, Ficar sozinho. né? Assim, né? A gente precisa tentar primeiramente entender o porquê disso, se existe de onde está vindo isso, o medo de quê, né? O que possa acontecer e depois disso, né? A gente tentar auxiliá-la, né? E tentar conversar com ela e desconstruir esse medo. Tem Tá? muitos Agora, pesadelos se muito medo. E é isso, frequente, né? É frequente, é intenso, tem muito sim. tempo para isso. Eu acho que, né? Pois é, já cabe uma avaliação, né? Eu acho que É. nesse caso já cabe uma avaliação, sim. Sim. E como É nós porque dissemos, quanto antes melhor, né? Porque é se uma a gente for deixar prevenção. isso. Uma Justamente, justamente. Eu acho que isso é super importante. A gente tem poucos minutos, 5 minutos. Quando você fala disso,
é importante a gente pensar nessa prevenção. No final do ano passado, nós perdemos uma tia, e essa tia ficava muito com meu filho. Tem mais de 2 meses que ela está falando dos sintomas. Eu acho que é importante, né, buscar uma ajuda profissional aí, Cris. Eu acho que a gente não tem que ficar persistindo nesse sofrimento, né, Pablo? Assim, não tem que ficar dando Sim. muita vazão para isso. Se a gente tem os recursos, né, que a gente pode estar buscando, que esses recursos sejam buscados, né? E o amendoim o tempo todo é ansiedade? É ansiedade, é sinal de ansiedade. Não quer dizer que é uma ansiedade patológica, né? Mas é um sinal de ansiedade. Criança que roendo unha. Sim, E tem que ver aí, se existe algo junto com esse roer unha, né? Provavelmente deve existir algum outro sim, sinal, algum outro sintoma junto com o roer a unha. o que ajudar nossos filhos para ser menos ansiosos e depressivos? Então, o que a gente começou a falar, né? A gente aprender a nomear esses sentimentos, ajudar eles a identificar de onde que vem, por que está vindo, né? Se é algo Estimulá-los, né? Uma outra algo coisa que é muito simples, olha só, né? Até para cada um refletir mesmo. Uma tarefa muito simples, às vezes, levar o filho, né? Ao mercado mesmo, né? Para ele te auxiliar a fazer uma compra, uhum, né? Explicar para ele o porquê de cada coisa, o porquê que aquilo está sendo feito, né? A gente precisa trabalhar com a questão da distração, algo que seja mais palpável sim, do que só tecnológico, né? Levar, estar mais próximo, né? Dos filhos, das crianças, dos adolescentes, né? Estimularem, igual nós dissemos lá, né? No início da nossa conversa, as coisas, né? Com relação à natureza mesmo, algo que seja mais lúdico, né? Isso é muito importante. sim. E também ajudar, né? Criar recursos, assim, junto com a criança, né? Com 8 anos, né? A partir de 4 anos a criança já consegue. A gente criar recursos mesmo. Como é que a gente pode te ajudar? O que a gente pode fazer para que isso não aconteça, para que isso não continue repetindo? Né? O que você acha que a mamãe pode fazer para estar contribuindo? Vamos fazer junto, acompanhar, né? Essa criança nesse percurso aí de fazer alguma coisa, Sim, dessas ideias que a gente pode trazer, que a criança também pode trazer, para amenizar, né, essa angústia, né, esse processo. Então, eu acho que é criar recursos aí para estar junto construindo também, né? Ser mais atencioso nesse processo de escuta, né? Porque pode ter uma necessidade atrás, né? Por trás dessa reação que a criança está trazendo, dessa ansiedade. Às vezes a criança começa a roer unha para uma imitação de um coleguinha e isso passa a ficar persistente, né? Esse roer unha, mas às vezes é em casa esporádico, tá assistindo uma televisão, tá distraído e rói a unha, né? Ou às vezes está com um pensamento mais acelerado, com alguma coisa que vai acontecer no outro dia, a criança rói unha. Então, são pontos, né, que a gente tem que observar o que tem antes, né, de ter aquele sintoma. Aquele é sintoma está se justamente. referindo a quê, né? Vamos ver se o Pablo vai voltar aqui, gente. Deixa eu falar com ele aqui no Instagram aqui. Oi, oi, gente. Espera aí, Pablo. Pode chamar de novo aí pra gente voltar, pra gente ir finalizando. Obrigado, pessoal, tá feliz, tá agradecendo aqui, tá nos parabenizando, que ótimo. Entra aí, Pablo, me chama de novo pra gente voltar. Espaço Daniela. Isso, vou fazer uma transmissão. Vamos ver. Estava falando da Acho, eu terapia, acho que quem estava aí estava, né, tá retomando, retomando um pouquinho. Tem mais uma. que acabou que nós perdemos um pouco o tempo aí, deixando, né, fomos falando, e uma hora passou e é Passa só muito esperar, rápido. justamente. Só para a gente Nós somos finalizar, então, né, a questão do tratamento,
Primeiramente, nós precisamos, os pais identificarem isso quanto antes melhor, como nós pontuamos. Segundo ponto, buscar o atendimento, né, com psicólogo, é fundamental. Aí ele vai avaliar, né, no caso da criança e do adolescente, e a partir daí vai ver a necessidade ou não de uma avaliação psiquiátrica, né? Aí se o psicólogo identificar que só a terapia não está sendo suficiente, aí ele vai encaminhar o psiquiatra, né, infantil de preferência, vai avaliar e vai ver a necessidade ou não de uma medicação. Na maioria das vezes, nós utilizamos aí os inibidores de recaptação de serotonina, né, que são os mais usados, com menos efeitos colaterais aí, para as crianças e os adolescentes. Mas aí necessita de uma avaliação especializada. Com uma dosagem, né, bem diferenciada. Sim, com certeza, com certeza. Essa questão também é para mim, né, então é bem detalhado. Sim. E assim, eu queria também. Oi? Eu queria também, o que você salientou, né, lá no início, né, da nossa live, com relação ao próprio tema, assim, né? Nós tentei abordar aí da melhor maneira possível, mas não é um tema de atuação minha, né? Eu atuo em alguns momentos que a gente precisa atender, né, como generalista mesmo, vamos dizer assim, na área, né? Mas não é o ponto de atuação, né? Depois nós podemos ver outros colegas pedindo aí outros temas, né? Nós podemos fazer outros temas para, inclusive, aprofundar um pouco mais, né? Algo que a gente tem um domínio maior aí. Uhum. Da infância, assim, não é explode, da infância não é. Acaba que a adolescência você já atende, né? Sim, a partir dos 16 anos eu já começo a atender. Uhum. Que já pega, né? Então é isso, vamos ficar por aqui, agradecer o pessoal que esteve aqui conosco. Sim, boa noite a todos. Aqui, da próxima vez, vamos chamar ele para fazer a live, ele participou até. Você conhece o Sim, Nil? conheço sim. Ele trabalha com meditação, né? Acaba que todo mundo conhece. Ele estudou comigo. E vamos terminar e agradecer o pessoal pelo tempo, pela disponibilidade, pela participação. A gente pode estar voltando também falando de outros temas, né, para acontecimento, não só da questão da criança e do adolescente, mas em geral, né, porque é sempre bom a gente receber assim, um olhar, né, especializado, né, principalmente dentro da psiquiatria, para estar esclarecendo, para estar trazendo essa realidade assim, mais próxima, né, porque antigamente a questão da psiquiatria era muito distante, né, até da gente profissional, quanto do próprio profissional, né? Era um profissional muito distante, né? E eu acho que quase as famílias ficando nossa, né? Da psicologia e da psiquiatria, principalmente, que eu acho que é super importante. E a gente precisa de uma união, né, das duas aí. Né? Uma não anda sem a outra, né? Não anda. E a gente percebe isso, né? Quando a gente está fazendo esse trabalho junto. Às vezes a gente nem se comunica, né? Diretamente, mas a gente percebe essa diferença quando tem um trabalho dos dois, né? Sim. Quando esse trabalho é realizado junto, quando há uma linguagem, né? Que está referenciada. Então, isso a gente tem um resultado melhor. Né? Um resultado com certeza bem mais rápido que a gente teria, né? Com menos resistência, né? Mas é isso aí então uma boa noite. Vou te chamar mais, tá? Para vir mais aqui, para a gente falar bastante disso. Tá, obrigada. pode contar comigo. Boa noite, tchau. Tchau.